Vamos chamar o primeiro convidado? Falar com o Vagnão? Vagnão? Então, Pegar os Vagnão, chega bizu pra com o cá. Vagnão. Bizu com o Vagnão. E é o seguinte, galera. Fica até o final nessa live. Fica até, porque ela não vai ficar gravada. E ó, esse time de especialistas que tem o Vagnão que tá chegando aqui com a gente, tem a Paty treinadora, tem o Dr. Mário Henrique, tenente médico, e tem o Dr. Duane Souza, que vai falar do exame psicológico. E aí, Vagnão? Boa noite, professor Ricardo. Falar mais próximo aí Boa no noite, microfone. Tenente Bahia, todos os telespectadores que nos estão acompanhando em casa, treinadora Paty, Dr. Mário, psicólogo Duane. Galera, é um prazer inenarrável estar aqui e hoje a gente está com um time reunido de pessoas que têm muita propriedade, têm muito know-how para falar sobre cada etapa do concurso. Então é o maior evento para quem quer entrar na Polícia Militar. Então já é o meu primeiro bizu, beleza? Bizu com o Vagnão. Cara, galera, pra quem não conhece o Bizu com o Vagnão, ele é sargento da aeronáutica. O cara, ele já passou várias vezes na Unifesp, na USP, passou em todos os concursos da PM, né? Sim. Quantas vezes você prestou Barro Branco? Barro Branco, as 2 últimas provas eu passei e de soldado, as últimas 5 provas que teve eu também passei. As últimas 5 sim. provas. Em todas as etapas, hein, galera? Então, O cara sabe importante muito. salientar. Ô, Ricardo, Esse sabe... psicólogo não te reprova de raiva, assim, né? Aí eu não posso. O psicólogo do Oni tá aqui, se eu falar, vai revelar meu segredo. Ele passa Deixa em ele tudo, falar que ele galera. tem mais Então, propriedade. Mas explica melhor, Vagnão, sério mesmo. Você é um hobby, você tem um canal no YouTube, né? Sim, que você tem um dá canal as dicas Bizu e com tal. Vagnão. Conta pra nós aí. Cara, essa parte da prova é interessante falar, porque, o que eu costumo dizer, a questão da preparação é muito importante, né? E eu divido de forma macro 3 etapas. Então, você tem que se preparar na parte intelectual, na parte emocional e na parte física. E na parte intelectual é importante a gente partir da premissa que o candidato não lê o edital. Vocês não leem o edital. E o edital é importante porque todas as informações estão contidas Muito lá. importante. Então, o conteúdo programático, por exemplo, na prova de soldado, a gente tem português, matemática, geografia, história, aí engloba também atualidades, vai ter administração pública e informática. Então, tudo que tem relação com do programático, por exemplo, português, cai concordância nominal, verbal, regência, crase, você já tem essa noção. A partir disso, você já consegue montar um cronograma de estudo baseado na disponibilidade que você tem. Então, você vai pegar, vou estudar hoje regras de 3. Vou estudar hoje equação do primeiro grau. E aí você também consegue ver as dificuldades que você tem. Eu estou ruim na parte de aritmética. Então, eu vou assistir a aula do professor Ricardo para melhorar em aritmética. Depois disso, você vai fazer revisão, porque o nosso cérebro ele não consegue armazenar tudo que a gente vai absorvendo. Imagine, diversas coisas que a gente ouve e vê, o nosso cérebro não é um HD infinito. Então, parte de coisas que a gente aprende, a gente vai esquecer. Ótimo. Aí que envolve a técnica da revisão espaçada, que é importante justamente para você conseguir armazenar aquele conteúdo. Aí você vai para as provas anteriores, que é o que vai te dar a base, ou seja, a partir daquilo você já consegue ter uma noção. O que mais cai? As últimas 5 provas caiu uma questão de regra de 3. Então, você tem uma probabilidade maior de ter uma questão de regra de 3. Então, assim, você não vai tão despreparado. Quando você chegar na prova, você tem que ter já uma técnica, né? Tem que ter uma estratégia. Sun Tzu, no livro da Arte da Guerra, ele fala que quando você conhece você e o seu inimigo, você já ganhou uma batalha. Boa. Quando você conhece você e não conhece seu inimigo, você pode vencer. Agora, quando você não conhece nem você e nem o seu inimigo, no caso aqui fazendo de metáfora a prova, você está fadado ao fracasso. Então, você fazer essa preparação é importante. Então, eu pego a prova, o que eu faço? Eu dou uma escaneada nela. Eu não saio fazendo as questões. Então, eu já vejo, tem 60 questões. Vou olhar as questões de português que eu sei. Vou olhar as de matemática, de geografia e história, de administração pública e informática. Já dou uma olhada na redação. E aí eu já sei qual o tema. Então, ali, claro, que a partir do treinamento que você vai fazendo... Então, peraí. Então, primeiro bizu que você já deu, leu o edital. Leu o edital. Segundo bizu, fazer provas anteriores. Sim, fazer provas anteriores. E terceiro anteriores. bizu, que é no dia da prova. Você faz um escaneamento da prova antes no de dia. começar a prova. Então, eu cheguei... Então, o calma aí fiscal... pra galera acompanhar. Então, presta atenção, galera. O Vagnão deu uma dica muito importante. Quando você estiver na prova, faz um escaneamento, olha todas as questões, Sim. vai na redação, já vê o tema e já vem fazendo a ordem já das matérias ou aquilo que você sabe? Então, o que você faz? O que eu recomendo? Não fazer a prova de forma linear. Então, você não precisa começar na questão número 1 para ir até a 60. Você vai ver as matérias que você tem facilidade.
Até porque isso é uma questão lógica. Se você começa numa matéria que você tem facilidade, seu cérebro já entende, pô, eu estou no caminho certo. Se você pega uma questão que é difícil, você já vai travar. E aí o psicólogo do N vai até falar um pouco melhor do que eu. Você já vai jogar o seu emocional lá embaixo, gera ansiedade, medo, aí você já começa a se É sabotar. que tem aluno que faz o contrário. Ele começa, não, vou pegar o mais difícil logo. E perde porque daí muito tempo. Ele Perde perde tempo. muito tempo e ele fica estressado. Porque ele começa a tomar na cabeça uma questão, duas, três, ele fala, pelo amor de Deus, eu vou embora. Né? Então, o bizu do Vagnão, você começa por qual, Vagnão? Então, no seu caso, no meu caso, é muito pessoal, viu, muito pessoal? Pelo amor de né? Deus. Então, por exemplo, igual o português, que eu considero uma matéria que normalmente ou eu gabarito ou erro duas, então eu começo sempre pro português. Boa. Então eu vou começar as questões de português. Então a gente tem... Mas sempre já faz a redação? Não, primeiro eu faço aqui. Depois que eu escaneei a prova, eu já olhei o tema. Então eu já peguei o tema, na minha cabeça eu já vou pensando quais argumentos eu vou conseguir já elaborar. Então, basicamente, a redação ela tem aquele bloco, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai usar 2 argumentos, né? Então, você vai usar no parágrafo 1 um argumento e no parágrafo 2 outro argumento. Então, na minha cabeça, eu já tenho todo o escopo. Então, eu vou começar, por exemplo, vou citar um livro ou uma série. Então, no livro do Tenente Bahia foi retratado tal. Nesse sentido, é possível relacionar o livro com a problemática. E eu já vou para o primeiro parágrafo de argumentação. Em primeiro lugar, vírgula. Aí eu vou dissertar sobre aquele tema. No meu segundo parágrafo de argumentação, eu já coloco outro sim. Então, eu uso o elemento coesivo. Você vai usar uma conjunção, além disso, etc. Depende qual ponto você vai começar a retratar. E sempre na minha conclusão, eu coloco, portanto, frente a essa temática, percebe-se que. Então, todas as minhas redações, eu já tenho esse escopo. Isso já está na minha cabeça. Tá na sua cabeça porque você treinou bastante. Exatamente. Treinei Estudou. a questão da preparação. E aí, eu já vou começar na parte de português, que é a matéria que eu tenho mais facilidade. Comecei por português. Qual outra que eu vou? Matemática. Só que eu não faço todas as questões. Eu faço as questões fáceis. Porque você tem que ter noção. Na prova, você vai ter as 5 horas. Então, você vai tirar 1 hora para redação. Sobram 4 horas. Então, a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos, vai dar 240 minutos. Se eu estiver falando besteira, você já me corrige aí, professor. Então, a gente tem, em média, tirando o tempo do gabarito, 3 minutos por questão. Claro que lá no dia você não vai estar com o relógio, mas o fiscal ele vai falar para você, ó, passaram 30 minutos da prova, passaram mais 30 minutos, deu 1 hora e assim sucessivamente. Então, se você demora 3 minutos por questão, em 30 minutos você tem que fazer 10 questões. Então, eu vou marcando uns quadradinhos. Ó, 1, 2, 3. Se eu ver que deu 30 minutos e eu fiz menos de 10, eu estou demorando tempo em alguma questão. E aí eu sei que no próximo bloco eu vou acelerar. Se eu estou entre 10 e 12, show, tá ok. Eu não acelero. E quando você começa na matéria que você tem mais facilidade, você acaba ganhando tempo. Pô, tem uma questão lá. João roubou o pão. Quem é o sujeito? João. Marcou quadrinho, ganhou a questão. Agora eu pego uma questão de matemática que vai envolver vários conhecimentos misturados. Por exemplo, é uma questão que tem equação do primeiro grau. E aí já vai cair ali na parte que você vai precisar dissertar a questão de álgebra, de aritmética, que você não tem tanta noção, é uma questão que você vai perder tempo. E tempo é dinheiro na prova, no caso da aprovação. Você vai gastar 6, 7 minutos, ou seja, você deixou de ganhar questões fáceis para tentar uma difícil. Então, é igual o professor Ricardo falou, a questão da estratégia. Você não precisa gabaritar a prova para passar. Você precisa fazer a média ali das 30 questões para que sua redação seja corrigida e, a partir disso, você vai para as demais etapas, com a nota de corte, aí vai vir a parte física, psicológica, inspeção de saúde, etc. A gente vai falar nesse ponto. Então é o seguinte, Vagnão, você se preparou, você leu o edital, você fez provas anteriores, você já montou uma estratégia. Sim. Estou seguindo aqui os seus bizus. Uhum. Mas dentre as etapas, prova escrita, física, qual que você acha mais difícil? Eu acho que a parte mais difícil é a prova objetiva. Se a gente vê na prova anterior, que foi da prova da FGV, que eu passei também, e agora essa que teve em fevereiro, que eu também passei, Quantos mil inscritos? teve uma média de mais de 45 mil inscritos. Então vamos lá, 45 mil inscritos. Passaram? Aí, habilitados, normalmente eles chamam 4 vezes o número de vagas, né? Então foi mais ou menos uns 12, 17 mil habilitados, uma 17 média. mil, ou seja, não passou mais de 60% da galera. Sim, a galera já reprovou na 60% primeira parte. reprovou na primeira parte. Na primeira parte. Porque ela é premissa para as demais etapas. Então, se a pessoa não passa na objetiva, ela não vai nem para o TAF. Ó, galera, então, todo mundo fala, todo mundo tem a sua dificuldade. Sim. Mas para você, a parte mais difícil é passar na prova. É uma questão numérica, né? Numérica. Eu falei até isso daí no podcast com o Capitão Derrite, no outro ano, que o pessoal fala, ai, psicológico, ai, TAF, ai, médico. Cara, a mais difícil é a primeira. prova. A primeira, porque prova. é a que mais elimina.
percentualmente falando, quantidade de candidatos que vão sair na primeira fase, né, Vagnão? Sim. É enorme. Então não adianta nada, ai, putz, beleza, estou já preparando para as outras fases. Eu não estou falando para você não se preparar para as outras. Sim. Não estou falando para você deixar para treinar em cima da hora. Não estou falando para você deixar de ver uma questão médica que você precisa resolver ou psicológica. Enfim, não estou falando para você descartar. Mas, cara, se você não se preparar para a primeira fase, o que adianta? E outra, se você Sim. passa bem na prova, já dá um gás, né? Já. Claro, pô, Você está bem semana. classificado. E eu bem falo uma outra coisa. classificado, Por né? exemplo, na prova que eu fiz agora da FGV, a minha turma é 48. 70% dos candidatos que passaram depois do TAF foram reprovados no exame psicológico. A gente sabe que o calcanhar de Aquiles dos candidatos é a questão depois do TAF e o exame psicológico. Só que, se você não passar na prova objetiva, você não vai para as demais etapas. Então, eu falo para o Certo. pessoal, se você também já passa, porque assim, as pessoas às vezes confundem. Quando você está habilitado e convocado, você vai fazer as demais etapas. Só que você pode estar longe do número de vagas. Normalmente abre 2.300 vagas e aí vão chamar mais candidatos para as demais etapas, porque a polícia entende que tem que ter um maior número de candidatos fazendo as etapas, porque vai haver reprovações. Boa. Só que às vezes a pessoa, tipo, ela passou, como já aconteceu no CFO E não ou no pegou soldado, classificação. a pessoa ser aprovada em todas as etapas, mas não está dentro do número de vagas. Aí a pessoa vai querer entrar com subsídio jurídico, entrar com mandado de segurança, Pode etc. perder. Eu sempre falo, se você passou, mas sua classificação está longe, já se prepara para a próxima prova. Próximo, isso É. aí. O que a gente aconselha é isso, o pessoal vai entrando num ciclo. Sim. Tanto que o nosso curso preparatório, Wagner, ele tem 1 ano de acesso. Por quê? Porque normalmente, Boa. vou comprar agora o curso para poder já me preparar. Aí vamos supor que saiu edital agora, a prova daqui 4 meses, ao todo, vamos falar. Ele vai ter ainda outros 8 meses de acesso, porque ele comprou agora, daqui 4 meses vai ser a prova, ele vai ter 8. Ah, perdi dinheiro. Não, cara. Você já se prepara para o Investimento. próximo. Você se prepara para o próximo concurso. Você tem que ficar ali e entrar naquele ciclo. Quantos candidatos, né, Wagner, que estão numa fase, em um concurso, já estão fazendo outro e estão passando. E aquela velha e fica máxima. encavalado os concursos, né? Estudar até passar, né? Sim, Estudar até passar. essa é a máxima. E o seguinte, Vagnão, você que toda essa gama de conhecimento, né? Recapitulando para quem está chegando na live, você passou 5 vezes seguidas na prova de soldado. Isso nas últimas provas. Nas últimas, ou seja, nos últimos 5 concursos você foi aprovado, habilitado Sim. e convocado. Convocado, fiz todas as etapas, pra passei, tomar posse. Só não tomei posse. Só não tomou Só não posse. tomei posse. É o que o professor Ricardo falou. Até Qual- IS eu vou, entrega a documentação, só não vou na posse. Ótimo. E CFO, quantas vezes você passou mesmo? As 2 últimas provas também. 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 Para tomar posse. E só por curiosidade, vamos supor. O pessoal fala, não, o diferente. Wagner rouba vaga. Não existe roubar Não vaga, rouba não. vaga. Não rouba vaga de ninguém. Não tem Não essa. tomo posse, pô. Não faz sentido. Mesmo, porque fica uma lista de espera ali. Sim. Vai, se não foi outro, vai. O psicólogo, na 5ª vez, ele falou alguma coisa? Tudo bem que intercala, né? Não, mas lembrou? Do Enes, Lembrou de aliviei você? pra mim. Lembrou? Então, Lembraram, agora né? no de soldado, tipo, o pessoal que já acompanha meu trabalho conhece, o Vagnão aí do canal e tal, não sei o quê. Então muito já começa a gerar, né, aquela conversa entre os candidatos. Pô, Vagnão, dá o bizu pra passar. Eu costumo dizer, galera, eu não sou psicólogo, né? Isso até é crime porque entra no exercício ilegal da profissão, então eu não posso dar dicas. Não, pra não fazer. digo o que você sim. falar. Não, Se não, o cara lá, ele te reconhece. Sim, contextualizando que a galera me vê lá. Aí no dia, normalmente o pessoal pergunta assim, né? Quem já prestou? Por que você quer fazer a prova da PM? Então tem o preenchimento que a gente faz, né? Quantas vezes você prestou? E aí pergunta Muito lá, top. qual etapa você provou? Aí eu coloco nenhuma. Nenhuma. O que você Aí, tá fazendo aqui? aí, quando o psicólogo dessa última vez agora de soldado, ele falou assim, você não reprovou em nenhuma porque você não tomou posse. Eu falei assim, não, é que no dia eu perdi o horário. Esse é o Aí bizu vai do toda Vagnão. vez, pô, aí fica complicado. E assim, ó, Vagnão, então por que você criou o canal aí, Bizu com Vagnão? Tá, vamos lá. A criação do canal Bizu com Vagnão, tanto quanto cômica, porque na época eu tava estudando inglês no cursinho, e aí até mandar um abraço aqui pra minha amiga Vitória, o marido dela, Mário, né? Boa, Vitória. Ele é ator, né? Então o cara, tipo, manja bastante de dramaturgia. E aí tinha Então mais você é ou um menos ator, uma então. propaganda, né? Lá da FL. E aí ele falou assim, a gente vai fazer uma propaganda aqui do cursinho e tal, e eu já tava pro outro ano estudar inglês no Canadá, que aí seria um intercâmbio que eu faria. E aí ele chegou e falou, pô, cara, você se comunica bem e tal, não sei o quê. Ela falou, por que você não cria um canal ou um blog contando a sua rotina no Canadá, como é que é estudar inglês lá, a questão da cultura e tal. Falei, boa. Aí criei uma página no Instagram na época, aí eu comecei a dar dicas, né, de como é que era a rotina, quanto eu gastei, questão do visto de estudante, etc. Só que aí meio que o canal ficou parado.
Isso foi em 2016. Em 2019, um colega meu, um soldado que trabalhava comigo, o Jordan, falou assim, pô, sargento, se você quiser eu te ajudo a criar o canal, juntei com mais alguns amigos meus, né? Isso é importante, galera, a gente não consegue nada sozinho, tá? A gente sempre precisa de ajuda. E aí juntei com um brother meu de infância, o Marcelo, outros amigos, o Rick, o Hakai, o Arão. E aí a gente criou o canal, né? E eu comecei a postar vídeos de viagem, para dar dicas. Não tinha entrado ainda na parte de concurso, de viagem, né? Pô, como é que era... Vagnão, parte de viagens, né? Como é que era tirar o visto americano, faz tudo. como é que era estudar no Canadá, como é que foi que eu aprendi inglês, etc. E aí veio a pandemia de 2020, falei, pô, vou começar a trazer um nicho de estudo. E aí eu falei, eu vou começar a dar dicas de concurso. Só que eu falei, eu tenho que ter propriedade para poder dar alguma dica. Aí eu falei, eu vou fazer os concursos da PM. Aí em 2020, quando começou, comecei a fazer. Aí eu fiz a prova, passei tudo. E aí eu comecei realmente estar ali como exemplo empírico junto com os candidatos. Saber como é que é a sensação de estar ali, né? Toda a dificuldade. Então você queria dar dicas para o cara que quer fazer concurso. Para o cara que quer fazer. Eu queria agregar conhecimento para a pessoa. Porque eu pensei, pô, eu que venho de periferia. E não vem aquela questão de vitimismo, mas assim, de alguém que, através do esforço, consegue conquistar algo. Aí eu falei assim, cara, eu vou pegar, vou criar um canal, vou trazer conteúdo para agregar para a galera, para justamente ajudar, porque eu acredito muito que o estudo é o que vai transformar a vida das pessoas, né? Eu igual brinco, né? Tipo, no meu caso, eu que não sou tão bonito, né? E nasci pobre, pô, eu tenho que vencer na vida através do estudo. Então, você é um eu sempre guerreiro. acreditei que cara. a gente tem que estudar. Então, eu falei, eu vou trazer, né? Através do meu canal, que se a pessoa se estudar, se ela se dedicar, ela consegue qualquer coisa na vida, que seja financeiramente falando, intelectualmente falando, né? Então, foi essa a ideia da criação. Aí comecei a fazer as provas, e aí eu falei, vou fazer todas as etapas. E aí fiz todas de soldado, fiz todas do CFO. E do CFO você passou em todas? Passei em todas. Também aí, foi chamado? Fui chamado, mas A aí gente não tem que tomei ter, posse. a gente tem que ter um E não- episódio só com o Vagnão, cara. E não tem interesse? Impressionante. Não tinha. Hoje eu tenho outros planos, né? Você é sargento Tenente Bahia da sabe, aeronáutica. Sou sargento da aeronáutica. Eu tava fazendo farmácia, né? Passei na USP, aí eu tranquei. Já passou em medicina também, né? Esse é um objetivo que tá em off Você aí. não dá aula, Wagner? Já dei aula em cursinho durante 5 anos pro concurso da IAR, né? Que é a Escola Especialista de Sargento da Aeronáutica. Então, dei aula lá um tempo lá. Então, Em tive breve, sempre dos dois lados, né? um episódio Como só com o aluno Vagnão. E também ali como na parte docente, né? Trabalhar na Mike School não, Wagner? Pô, Aí, ó. convite aí que a gente pode estudar, né? Vagnão, antes de Legal. encerrar sua participação aqui, para quem não sabe, eu e o Vagnão estudamos juntos há 15 anos atrás, né, Vagnão? A gente começou, eu trabalhava na Parmalat, trabalhando todo dia, estudava no estoque. Eu era paisano, né? Você também era paisano. Sim. Ingressamos juntos, né? Então eu fui soldado temporário, soldado, cabo, sargento da polícia, né? Ingressei também no CFO, já estudei letras na USP, faço hoje ciências sociais, então também sou um concurseiro nato, tanto quanto você. Então, Vagnão, qual que é a mensagem que você deixa para o nosso futuro soldado PM? Pô, galera, uma coisa que acho que é de extrema importância falar para vocês é que a prova não vai definir quem são vocês. Então, eu vejo muitos candidatos quando fracassam, e eu gosto de usar essa frase do Henry Ford, que o fracasso é uma nova oportunidade de começar de maneira mais inteligente. Então, se você provou numa prova, não vai definir quem é você. Então, assim, é trabalhar nas suas dificuldades. Pô, tô com dificuldade em matemática, vou procurar o professor Ricardo. Se eu não tô bem na parte física, vou procurar a treinadora à parte. É você identificar qual é a sua dificuldade e trabalhar em cima dela. E parafraseando a frase de um amigo meu, Tenente Bahia, ele fala que só vive o propósito quem suporta o processo. E passar no concurso é isso, galera, é um processo. Vai ter um dia que você não vai estar legal, né, emocionalmente, às vezes você vai estar passando por um problema financeiramente, mas você tem que entender que você vai ter que ter objetivo. E eu sempre coloquei objetivos na minha vida, que seja para passar num concurso, que seja para fazer uma maratona, que seja para idealizar um canal. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é isso: fazer o melhor de vocês na condição que vocês têm e colocar como meta o objetivo, o sonho de vocês de virar soldado, virar oficial. E eu acredito muito em Deus, que Ele tem um propósito e Ele quer que a gente tenha uma vida muito maravilhosa. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Parabéns, aí, esse é o Vagnão. Salva de palmas para ele. Wagner, passa pra galera as suas redes sociais aí, Instagram, YouTube. Anota aí, meu povo, não sai da live, mas já anota. Que aqui, ó, daqui a pouco a Paty, doutor, fala sobre o médico, psicológico, fica até o final. Mas anota aí as redes sociais do Vagnão pra vocês seguirem. Galera, meu Instagram lá é só colocar @bizucomvagnão e o canal no YouTube também, Bizu com Vagnão, beleza? Bizu com Vagnão. Bizu com V. Vagnão.
Com V. Com V. Vagnão, caneca de presente pra você. Aí, galera, ó, Muito Matemática obrigado. Mike, canequinha Mano, aqui, muito obrigado, personalizada. tá? Muito obrigado mesmo. Parabéns pela sua história. Em breve, um episódio só com ele. Vagnão. Valeu, Tamo pessoal. junto. Valeu, Vagnão. Tamo junto.